que é? Há quantos anos você faz esse trabalho? Bom, eu trabalho com coleta de plantas e com o cultivo dessas plantas coletadas desde que eu entrei na Faculdade de Agronomia. Eu trabalhava com as gramíneas do Rio Grande do Sul, coletava e trazia mudas ou sementes e plantava na coleção de gramíneas nativas do Rio Grande do Sul. Isso eu comecei a fazer em 1964. Eu me formei em agronomia em 67. Aí eu fui professor da URGS durante 11 anos e meio e depois vim para a Embrapa e estou há 45 anos. Então, mas amendoim faz 45, desde que não, você veio para a Embrapa, não? Eu comecei a me envolver com amendoim em 1980. São 44 anos. E por que você começou com amendoim? Qual foi o... Porque a grande diversidade de parentes silvestres do amendoim é brasileira. O gênero tem 83 espécies descritas, 67 ocorrem no Brasil. E 64 ocorrem no Brasil. E 48 são exclusivas do Brasil. Tá? Essa espécie aqui, Arax pinto, é exclusiva do Brasil. Ela está espalhada pelo mundo aí como planta forrageira, mas é exclusiva do Brasil. Essa espécie aqui, essa aqui, é exclusiva do Brasil. Nós temos 47 espécies que são exclusivas do Brasil. Arax cretmeria, aquele ali que está florido, é exclusivo do Brasil. Arax pseudo-virosa, esse aqui nós temos compartilhado com o Paraguai. O Paraguai também tem. Arax glabrata, Argentina também tem. Tá? Paraguai, Argentina. Mas é assim, esse aqui, ó, é Arax triseminata. Esse é daqui. É um outro acesso daquela mesma espécie que eu mostrei ali que tinha germinado. Esse aqui é exclusivo do Brasil. Tá? E assim tem muita coisa. Esse aqui, cretmeria, exclusivo do Brasil. E nós temos materiais, aquele terceiro vaso ali, ó, é Arax paraguariense. Nós temos no Brasil e no Paraguai. Tá? Este material aí, Fábio, dá uma olhada se é o 7677. Esse aqui? Não, o outro do lado. 7677. 7677. Ele é Arax paraguariensis, mas tem cálice verde, que é uma característica recessiva. Então a gente usava em cruzamentos, porque se na primeira, quando produzia semente, ele usava como mãe, aí ele produzia sementes. As sementes podiam ser dele próprio ou resultantes do cruzamento. Se a semente produzisse um cálice, uma flor, primeira flor com cálice verde, então não tinha cruzado, tá? Porque o cálice verde é recessivo. Se o cálice fosse, vamos dizer, arroxeado ou avermelhado, coisa assim, então nós podíamos dizer que era resultado de cruzamento, tá? Cálice e esse verde. Aqui também, amendoim? Isso aqui já é um híbrido que se fez, ó. Quer ver? Aqui, ó, Hermani com esse aqui, este aqui é Hermani, tá? Eu cruzei essa espécie com aquela outra ali, a tal aqui, não parece Arax. Sim. Tá? E o resultado do cruzamento é esse aqui, ó. É estéril. Tá? Agora, se eu duplicar os cromossomos, eu vou adquirir a fertilidade e vou poder produzir semente, vou fazer uma espécie nova. Tá? Por que você cruza essas duas? Por que você resolveu cruzar? Porque havia uma dúvida sobre os limites da seção erectoides e da seção procumbentes. Então nós pegamos e fizemos híbridos entre materiais dessas seções. E quando nós usamos Arax paraguariensis produziu híbridos férteis no nível diploide. Mas paraguariensis não é erectoides. Na realidade nunca devia estar lá. Então aí a gente vai descobrindo essas relações entre as espécies que nos dizem o que nós podemos usar melhor para levar características genéticas de uma planta para outra. Tá? Hoje em dia tem um material que é anual, que não está aqui, Araxistenospherma Vals 10309, que a gente já tem 86 referências na literatura e que é o grande xodó dos melhoristas agora, por causa das resistências à ferrugem, resistência a nematóides, resistência a tudo, e está se colocando. Essa cultivar sofre com nematóides. Então isso aqui é um campo infestado de nematóides. Isso aqui é essa cultivar mais usada na Geórgia, nos Estados Unidos, a terra do amendoim de Jimmy Carter.
Essas linhas laterais são dessa com genes do 10309. E elas estão ótimas. Tá? E se você olhar, depois de vários retrocruzamentos, a gente tem de volta o amendoim produtivo, com toda a cara de amendoim, sem evidência de istmo entre as sementes e tal. Ou seja, houve várias gerações de retrocruzamento, mas aqui tem genes que dão resistência a nematóide do 10309. Tá? Antes a gente tinha que esperar uma nova geração a cada ano. Hoje, como a gente sabe em que cromossomo que estão as sequências que determinam essa resistência à ferrugem, então a gente faz o cruzamento, nas primeiras sementes que vem a gente já verifica se o gene está lá ou não. Se ele está, nós já podemos fazer outro retrocruzamento quando ele produzir flor. Fazemos outro retrocruzamento, em questão de poucos anos nós fizemos 5, 6, 7, 8 gerações e voltamos ao amendoim com todas as características agronômicas, mas com o gene introduzido, incorporado da espécie silvestre. E isso é que valoriza esse trabalho. Nossa. Aqui o Fábio trouxe lá do Mainá. Esta planta produz uma semente desse tamanho, a semente, não é a vagem, a semente desse tamanho, fininha, em forma de S, tá? E ela veio dessa espécie silvestre aqui, ó. Essa espécie silvestre aqui tem os pelinhos em cima da folha. E ela que vai se enrolando mesmo? Não, assim, não, a gente enrola para que porque isso aqui, ó, o ovário está aqui na pontinha. Uma vez produzida a flor, o ovário é empurrado para dentro da terra. Então, esta espécie aqui, geneticamente, é a espécie silvestre que dá em condições absolutamente voluntárias na natureza, mais vinculada com essa outra que só se conhece sob cultivo nas mãos dos índios. Tá? Ou seja, isso aqui é uma espécie indígena, é uma espécie que nunca se viu na natureza, mas se conhece de umas 15 etnias indígenas. E o Fábio estava dizendo que os que cultivam isso, em geral, não cultivam o amendoim aracnipógeno, que é aquele amendoim comum. Sim. Né? E mas agora, parece que cresce tipo uma trepadeira, né? não, ele eventualmente não fica tão alto. Tá. Né? Ele cresce mais em condições de sombra, mas eventualmente ele não fica tão alto, ele fica... Aqui está um pouco estiolado, porque está mais sombrio aqui, mas é nessas partes aqui que vão se formar os frutos. Ó. Você está vendo aqui que estão enterrados para dentro da terra? Aqui, ó, está o ovário, e esse ovário é empurrado para dentro da terra, e lá embaixo é que vai formar o fruto. Tá? As plantas de amendoim, a flor sai aqui, ó, no solo. Mas, ao contrário de outras leguminosas como o feijão, como a soja, em que aqui está o ovário e aqui se desenvolve o fruto, esta aqui tem o fruto aqui embaixo. E uma vez concluída a polinização e fecundação, o pólen chega na flor, o tubo polínico se desenvolve, chega até aqui, fecunda o gameto feminino no ovário, e a partir daí então se desenvolve um pescoço que empurra esse ovário para dentro da terra. É esse pescoço aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui empurrou. E quando chega lá embaixo, uma vez maduro o fruto, o pescoço esse colapsa e o fruto fica solto. Então, no amendoim cultivado, a gente pega a planta e puxa e as vagens vêm penduradas. Isso já é resultado da domesticação, do processo de domesticação da ação humana. Nas espécies silvestres, a gente puxar, fica tudo no chão. Por isso nós temos que usar essas peneiras que tem por aí para peneirar o solo para achar os frutos. E aí você tem espécies que a gente olha e diz assim, mas isso aí não tem nada a ver com amendoim. Esse eu jamais diria essa flor que é aqui não é dele, ó. Essa flor aqui é do mais verdinho. Mas isso aqui ninguém diria que é amendoim, mas é. Tá? E esse é um que cruza muito bem como planta
masculina, como produtor de pólen, com muita coisa por aí, tá? E nós fizemos esses cruzamentos interespecíficos, etc. Agora, as plantas desses cruzamentos são estéreis, mas se nós duplicarmos os cromossomos, elas readquirem a fertilidade. Então nós podemos trabalhar com esses híbridos, né? E um dos materiais que tem recebido muita atenção ultimamente é esse aqui, que tem utilidade forrageira, que ele produz estolhos que vão enraizando no solo e forma pastagens, gramados ornamentais, é muito usado hoje em dia. E esse é o chamado Arachis pintoi, em homenagem ao professor Geraldo Pinto, que foi quem primeiro coletou com germoplasma e distribuiu o material para outras instituições, e a partir daí ela se tornou conhecida, essa espécie. Na realidade, ela tinha sido colhida em 1811 pelo Saint-Hilaire, fez 3 exemplares de herbário que ficaram no Museu de Paris e ninguém soube nada disso. Né? Mas como o Geraldo Pinto coletou com plantas vivas e sementes e distribuiu isso, ela se tornou uma planta conhecida pela possibilidade de utilização, não é? E assim, essa espécie diversa, essa aqui é do Vale do Rio São Francisco, tá? Ainda em Minas Gerais. Ela germina, põe o seu eixo central, põe os ramos laterais e começa a colocar frutos para dentro da terra. Ó, tá vendo aqui, ó? Sim. Aqui vai ter frutinhos, vamos dizer, segmentos de fruto aqui na ponta. Nem todos dão certo, né? Mas alguns se desenvolvem. O que a gente consegue produzir num vaso desses, no máximo 50 sementes. Então, se a gente quisesse botar 1000 sementes numa amostra para guardar na câmara no futuro, nós precisaríamos 20 vasos desses. Nota que aqui nós temos 3, 6, 10. Então nós precisaríamos de uma mesa para um material. E nós temos aqui, hoje em dia, incluindo a Araxipórgia, 2.600 acessos, né? Aliás, mais que isso, nós temos 2.200 materiais de espécie silvestre. Se para cada um nós fôssemos usar duas vezes esse espaço, nós não teríamos como multiplicar menos do que um pequeno grupo, tá? Então, no campo a gente procura ficar mais tempo no solo peneirando, mas às vezes para algumas espécies a gente fica 3, 4 horas e obtém umas 20 sementes. Já outras a gente consegue bastante mais sementes em menos tempo. Tem umas que são mais prolíferas, outras menos. Essas aqui, ó, essa aqui é a Araxis labrata, nunca produz semente. Ela é fundamentalmente rizomatosa, então os rizomas vão por baixo do solo e elas ficam despontando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Fica aparecendo aqui. Então essa também tem utilização forrageira, mas é multiplicada através de rizoma. Né? Tem que lavrar o solo, preparar e plantar rizoma. Aqui nesse, quer dizer, plantar rizoma ou plantar estolho, como nesse caso aqui, ó. Se corta e planta isso aqui, tira as folhas, planta isso aqui. É que nem plantar batata doce, plantar ramo. Então dá para fazer, tá? Então a gente, no fazer esse trabalho, descobriu uma série de espécies diferentes. Quando nós começamos a trabalhar com isso, havia 22 espécies com nome. Hoje são 83, mas tem pelo menos mais 10 que tem que ser descritas ainda, né? E aqui tem 83? Quantas tem aqui dentro? Então nós temos, nesse momento, 54 espécies diferentes guardadas aqui. Algumas delas com mais representantes de amostras de mais de uma população diferente. Então são 255 amostras, quer dizer, 255 amostras, acessos de populações diferentes dessas 54 espécies. E ao todo, somando aqui o material que está cultivado ali fora também, que é dessa aqui, que não produz semente, então nós podemos plantar fora, né? Não vai haver interferência de polinizador, etc. Ela não vai produzir semente. Tá? Então a gente pode deixar ali fora e economiza espaço. Então aí nós temos 655 materiais no momento. Nós tínhamos que ter muito mais. Essa aqui é uma dessas espécies novas que nós escrevemos. Como ela é brilhante, né? Eu chamei de Arachis nítida. Nítido em latim quer dizer brilhante. Porque a nossa ideia é que a semente, uma vez produzida,
e madura, em condições adequadas, ela seja guardada no frio e não germine 50 sementes num vaso competindo entre si, no fim ficam 2 ou 3. Não, esta planta aqui é perene. Tá. Eu plantei aqui, tá aqui ela vai viver por muitos anos, tá? E vai periodicamente produzir sementes. Tá. Eu pego essa planta aqui, colho aqui na volta, depois tiro, boto na água, tá? Colho, peneiro todo o vaso, tá, e eventualmente replanto num outro vaso preparado, tá? E a mesma planta se mantém por anos e anos e anos. Entendi. Nós temos plantas dando sempre sementes. Dando sempre sementes. Ou eventualmente não dando semente nenhuma. Quer dizer, o que eu estou guardando é a planta original. Essa planta eu colhi em 1986, tá? E são as mesmas plantas originais, essa e essa, tá? Elas se mantêm vivas. Quando produzem flor, eu posso usar em cruzamentos, tá, mas se eu quiser multiplicar para ter mais garantia, eu simplesmente pego aqui metade do vaso, transplanto para outro vaso e elas ficam lá. Então eu tenho assim, garantia de que vou ter o material por mais tempo, mas eu não tenho como botar em câmara fria. E essas não dão sementes? Não dão. Essas aqui, na natureza, dão semente, porque provavelmente elas são autoincompatíveis. O pólen da própria flor não serve para fecundar, para polinizar e fecundar. Ele pode polinizar, mas não vai dar um resultado de fecundação. E então precisa outras plantas que estejam no campo, se tem isso. Aqui a gente não consegue. Sempre que eu passo no local em que eu coletei isso, que é lá no Mato Grosso do Sul, no município de Porto Murtinho, se eu passo, eu dou uma olhada na população original e eventualmente coleto mais mudas, e aí então sim, peneiro semente, porque na natureza eu consigo semente, tá? E assim a gente vai acumulando uma quantidade muito grande de materiais. Isso aqui, por exemplo, é uma espécie Arachis pseudovillosa, ela é rizomatosa. Esse vaso aqui, a terra, é um conjunto de rizomas, tá? Cheio de rizomas, mas ela é muito tímida. Ela põe a folha chega fora da terra e imediatamente se deita, tá? Você veja aqui, se tiver um brotinho aqui, ó, essa folha aqui já se deitou, essas outras aqui já se deitaram, tá? Essas folhas novas que vão nascendo. E de vez em quando surge uma flor aqui, tá? Mas essa espécie é rizomatosa, e se essa folha, se o vaso for excessivamente molhado, a folha, por estar encostada no solo, vai apodrecer. Então por isso eu boto essas pedrinhas aqui para proteger, tá? Cada vez que a gente vem aqui, a gente aproveita e tira as plantas invasoras, né? O problema é que se eu pegar qualquer pessoa e disser tira as invasoras, eles podem provavelmente tirar o Arachis e deixar as invasoras. Tem que ser pessoas com treinamento. Conhecem muito. Né? Então eu fiquei com o Fábio lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Arachis, Gregory, Vals, Oliveira Freitas e Silva, tá? Então é uma espécie que nós coletamos ali perto de Palmarito, bem na fronteira com a Bolívia, tá? É um material que a gente vem mantendo, todos os anos se produz alguma semente, e essa espécie já mostrou que é muito próxima geneticamente do amendoim. O amendoim surgiu do cruzamento de duas espécies silvestres que deram um híbrido estéril, mas alguma parte dessa planta teve os cromossomos duplicados. Quando a gente duplicou cromossomos, usou colchicina para duplicar, na natureza é muito comum que as plantas híbridas estéreis desenvolvam tecidos anormais, porque os cromossomos em cada célula estão sempre se duplicando. Só que eles se duplicam, mas surge o fuso que então orienta metade dos cromossomos para ir para cada lado. A colchicina é um produto químico extraído de colchica, e essa colchicina o que faz é inibir a formação do fuso.
ela é utilizada como remédio para quem tem gota, tá? Mas ela inibe a formação do fuso. Então, como ela inibe a formação do fuso, os cromossomos se dividem, se duplicam, mas não se separam. Então a gente passa a ter uma planta em que cada cromossomo tem um homólogo, e com isso se readquire a fertilidade, tá? Acontece o seguinte, o amendoim então tem 40 cromossomos e essas espécies têm 20, tá? Mas o amendoim é composto, a genética do amendoim, o genoma do amendoim é composto de uma espécie de Arachis com o chamado genoma A, tem algumas características cromossômicas associadas a Arachis duranensis e outras espécies, e como essa aqui, Arachis turmani, esse aqui tem o genoma A, tá? E o genoma B, que veio de Arachis ipaensis, que é uma espécie da qual só se conhece uma população que já não existe mais na natureza, ninguém consegue relocalizar, mas existe semente espalhada por todo lado aí, a gente tem multiplicado. E então, vamos dizer, do ponto de vista de Arachis duranensis e Arachis ipaensis, nós temos a população de Rio Seco na Argentina, tá? Na província de Salta, e a população de Arachis ipaensis da Bolívia são as que têm os cromossomos que coincidem com os cromossomos de Arachis hipóide. Acontece o seguinte, só existe um material, duranenses mesmo, nós temos 50 e tantos materiais, populações colhidas por aí, e a gente pode fazer cruzamentos entre elas e acumular isso tudo, melhoramento do amendoim. De Arachis ipaensis só existe uma população conhecida, mas existem mais uma série de espécies que também mostram pequenas variações desse genoma B, tá? É como Arachis gregory, como Arachis magna, Arachis válida, que é aquela ali, tá? E essas espécies, então, Arachis magna, gregory e válida, ocorrem no Brasil. Magna e gregory ocorrem na Bolívia, onde é o único país que tem Arachis ipaensis e Arachis williams, que são desse grupo B. Então nós consideramos que esse material de genoma B ocorrente no Brasil isso é um material muito importante para o melhoramento do amendoim, para a gente fazer o melhoramento por esse lado do genoma. Então, Arachis gregory pode ter alguma resistência a doenças que as espécies do genoma A não têm. E aí nós tentamos fazer o uso disso para o melhoramento. Então, isso aqui é uma das raras espécies anuais que nós temos se desenvolvendo no telado nesse momento. Aquela ali, Arachis válida, é outra. Basicamente, o que sobreviveu aqui durante o período da pandemia foram as perenes, tá? Essas que se mantêm de um ano para outro, né? E aí nós temos também, vinculadas à origem do amendoim, nós temos Arachis vilosa, que é do Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul, Argentina, áreas limítrofes e Uruguai, tá? Tem Arachis vilosa, tá? Tem outras espécies perenes, como Arachis turmani, né? E assim vai, né? O número de espécies envolvidas que a gente pode usar no melhoramento do amendoim é bastante grande. Nossa. E a gente também pode usar no melhoramento dessas outras espécies cultivadas como forrageira, né? Então praticamente dentro d'água, tá? Arachis linear e folha. Não acredito. Tá? Na realidade a gente devia chamar de Arachis linear e folíola, porque o folíola é que é linear, mas é uma licença poética, a gente chama de linear e folha, tá? E essas aqui eu tive recentemente na fronteira com a Bolívia, coletando esse material, no leste do Mato Grosso, esse material aqui, na fronteira com a Bolívia, essa daqui. E com isso nós resgatamos coisas que eventualmente até haviam sido perdidas. Sim. Tá? Mas é um trabalho contínuo de busca e principalmente de tentativa de manutenção da diversidade. Tá? O nosso colega, o Bringel, tá? Que trabalha no herbário, esteve fazendo coleta por aí, encontrou essa população de Arachis glabrata, trouxe para cá.
Então ele trouxe umas mudinhas, eu peguei as mudinhas, plantei aqui. Quando elas estiverem maiores, elas vão para outros vasos. E é um trabalho contínuo, tá? Existe uma aqui, por exemplo, que é do Paraguai, Arachis Hasley, e só se conhecia de herbário. E numa expedição que um colega fez ao Paraguai, ele encontrou. Então a gente está mantendo aqui, produz poucas sementes, mas a gente trata de colher. Essa aqui é da Bolívia, essa aqui é do Pantanal, tá? Aliás, essa é do Mato Grosso do Sul, Arachis jacobinensis, da área da Serra da Jacobina. Por exemplo, é uma espécie que tem glândulas nas folhas. Se olhar as folhas, elas parece que levaram uma carga de chumbo, de espingarda de chumbo aqui, tá vendo? Sim. Tá vendo os furinhos ali, sim. ó? Aquilo ali são glândulas. Então essa espécie foi descrita como Arachis glandulifera. E ela tem um genoma completamente diferente do genoma do amendoim, mas é uma das espécies que eu acho que no passado o homem provavelmente usava para consumir, porque a semente que ela produz é grande e ela é anual. Quando elas são anuais, elas são mais prolíferas, tá? E aqui está o fruto que ela está falando, olha aqui, ó, o ovário está aqui na ponta. Gente. Tá? Então aqui houve uma flor, essa flor foi fecundada e está aqui o fruto. Claro que no amendoim, no melhoramento do amendoim, a gente teve 3 etapas. A primeira é o enrijecimento dessa estrutura, tá? Do PEG, de modo que quando a gente arranca essa planta, nas espécies silvestres as sementes ficam no solo. A primeira característica de domesticação do amendoim foi o enrijecimento desse primeiro segmento, porque no fruto também há segmentos distanciados. Aqui você vê, conhece esse aqui com o ovário aqui na ponta, e aqui agora eventualmente quebrou o ovário, tá? Mas aqui ainda dá 2 segmentos que tem uma distância entre eles. O melhoramento é o enrijecimento daquele segmento do fruto, vai até a primeira semente, tá? Depois, quanto mais próximos esses 2 segmentos estivessem, maior a chance de virem 2 juntos, quando o indígena trazia do solo, usando a ferramenta básica dele, que é um pedaço de pau com uma ponta bem feita, tá? Um pedaço de pau pontudo com o qual ele revolvia o solo e aí puxava a planta. Então, há o enrijecimento do PEG, depois a diminuição do istmo, até a gente chegar no amendoim, em que tem 2 grãos sem istmo entre eles, e depois, das 6 variedades do amendoim, Arachis hipogyra, 4 tiveram outro processo, que é o de proliferação de óvulos no ovário. Então a gente pode ter uma vagem que tem até 5 sementes formadas, tá? Nas espécies silvestres, como essa aqui, ó, nessa espécie silvestre, nós podemos ter, aqui ela está terminando o ciclo, ela é anual, nós podemos ter frutos com até 5 sementes, mas todas distanciadas por istmo, tá? Esse Arachis jacomete. Essa flor, vamos dizer, ela vai ser fecundada se chegar pólen aqui na ponta do estigma, e esse pólen conseguir se desenvolver ao longo desse tubo do cálice, por dentro do qual está o estilete. Então aqui embaixo tem o ovário, o estilete, e lá na ponta aqui o estigma. O pólen se deposita no estigma, o grão de pólen se desenvolve se alimentando do estilete até chegar aqui na base, no ovário, e aí uma vez fecundados os óvulos,
há o surgimento desse pescoço que empurra o ovário fecundado com os óvulos fecundados para dentro da terra, tá? É um processo bastante complicado, tá? E uma característica no amendoim é que na mesma axila floral podem surgir várias flores, tá? Aqui, por exemplo, a gente está vendo um PEG surgindo, indo para o solo, tá? Ele está levando a flor dele, ó. Olha aqui, ó. Está levando a flor, o ovário que está aqui embaixo está sendo empurrado para dentro da terra, ó. Esse pontinho preto, Sim. tá? Mas nota que no mesmo ponto você vê várias flores, tá? Ou seja, aqui a gente tem uma inflorescência, mas uma vez que um PEG está indo para o solo, os outros ficam esperando. Se ele não for bem sucedido, sai outro. Se não for bem sucedido, sai outro. E isso dá uma amplitude ecológica para o amendoim, em que pode surgir muita dificuldade, mas sempre vai haver mais um PEG já com os grãos, com os óvulos fecundados, para se enterrar no solo. Há espécies que não respeitam isso. E simplesmente todos os PEGs saem ao mesmo tempo. Não é? Estou vendo nenhuma com flor, do material com flor branca. Flor branca? É. Não acredito. Porque essas espécies frequentemente têm flores amarelas, ou laranjas, ou eventualmente o estandarte é laranja, as asas são amarelas, mas nós também temos com flor creme e flor branca, tá? Então dá para fazer jardins assim muito variados. Se o objetivo for o objetivo ornamental, né? E, bom, parte do meu trabalho também envolve as gramíneas, mas isso é outra coisa. Fica aqui. Ó. Olha a flor, é bonitinha por trás e pela frente, ó. Ela tem manchas. Ó. Linda, é meio laranja mesmo. Atrás, esse aqui é Araxes dardani, em homenagem ao professor Dárdano de Andrade de Lima, que era o grande botânico do Nordeste. Aqui também tem um outro híbrido. Aqui, ó, eu cruzei. A mãe sempre veio na frente. Foi aquele Araxes paraguarensis de lá. Tá? E o pai é um outro, eu vou lhe mostrar. Este outro paraguarensis aqui, ó. 13556, que tem folhas arredondadas. É de uma subespécie diferente de Araxes paraguarensis. Então, esse cruzamento é das duas subespécies de paraguarensis. Ele ficou com as folhas menos estreitas que as da mãe, ficou intermediário, ficou com a pilosidade aqui, os cílios da borda da folha da mãe, né, e outras características do pai. E aqui está a flor, e você vê pela flor, a flor trouxe o cálice dessa outro material. Se fosse uma planta autopolinizada daquele lá, a flor teria o cálice verde. Então por isso eu tenho certeza que ele é híbrido, tá? E nós temos utilização do ponto de vista de alimentação humana. Teoricamente qualquer fruto dessa espécie de amendoim pode ser usado. Claro, nós não vamos pegar a produção nossa aqui e comer, né? É uma pena, mas qualquer não, mas eu já tive assim um encontro de Arax Pinto. Eles fizeram uma produção de semente em massa e serviram torrado amendoim Arax Pinto. Dá um trabalho, porque tem que descascar sementinha por sementinha aqui. Não é uma vagem que a gente abre e sai várias sementes, né? Bom, então a gente tem a alimentação humana, a gente tem o uso forrageiro, em que o animal come a folha. E como essas plantas são estoloníferas, crescem rente ao chão, tá? O gado, especialmente o gado bovino, não consegue arrancar os pontos de crescimento. Porque, ao contrário do cavalo, que tem, como nós, incisivos superiores e inferiores, a vaca não tem incisivos superiores. Então, quando ela pasta, ela pega com a língua e corta com os incisivos inferiores. Então, sempre que a vaca pasta, sobra um tanto assim de vegetação. E isso fica essa parte aqui, ó, que vai produzir novas gemas e vai dar novas folhas e coisa assim. Bom, além disso, a gente tem o uso ornamental. Se você for no Iguatemi, aqui no Lago Norte, vai ver todo Iguatemi com gramado
de Arax pinta, esse aqui. E tem o uso para segurar solo. Em áreas com problema de erosão, a gente planta, para cobertura de pomares e coisas assim, planta Arax pinta. E fora isso, o uso medicinal. Porque amendoim produz resveratrol, que é aquele composto que a uva tem, que o pessoal diz que é bom tomar vinho, etc. Só que a gente pode adquirir resveratrol tomando vinho tinto, ou pode adquirir comendo amendoim. Comendo amendoim, dificilmente a gente vai bater o carro num poste. Bebendo vinho, talvez a gente consiga isso, né? Então, existe essa possibilidade da produção de resveratrol em amendoim, assim como de outras substâncias que são de uso medicinal. Tudo e tem isso. Indústria farmacêutica explorando isso, do resveratrol do amendoim? Não sei, mas a gente tem produzido trabalhos mostrando que é possível tirar.